curioso. Não sei se o Francisco tem mais alguma pergunta nesse âmbito. Eu gostava de fazer uma pergunta que foi encomendada por um ouvinte que ontem estava a assistir a documentários na internet sobre os Men in Black e apercebeu-se que o Paulo Cosmeli seria o convidado desta semana. E, portanto, pediu-me o favor de perguntar ao Paulo Cosmeli a opinião dele acerca dos Men in Black. Quem são? Existem? Alguma vez foram relatados em Portugal? Qual o objetivo dos Men in Black, se é que existem, para satisfazer a curiosidade desta nossa ouvinte? Isso é uma pergunta muito curiosa mesmo. Muito curiosa porquê? E uma pergunta pertinente. Os relatos dos Men in Black são muitos. Apresentam sempre com as mesmas características: fato preto, gravata preta, camisa branca, óculos escuros e umas das vezes com chapéu, outras sem chapéu. Durante algumas décadas faziam-se transportar num Lincoln preto, que é um carro norte-americano preto, sempre muito lavado, sempre muito a brilhar. Portanto, eu estou a frisar isto, eu já explico, que há um odor que quem se intitula testemunha da presença desses Men in Black relata que há um certo odor característico que eles exalam, um tudo nada desagradável. Além disso, há algumas filmagens de câmaras de segurança, algumas já passaram inclusivamente em algumas séries de televisão. Foi uma cena muito curiosa num hotel, com dois... num lobby. Dois Men in Black entrarem, exatamente, sem dúvida. Entretanto, há várias teorias, mas não se sabe muito bem qual delas é que será a verdadeira, mas de várias teorias dizem que são indivíduos que foram manipulados geneticamente pelos serviços secretos norte-americanos, nomeadamente por um departamento específico da CIA, em que criaram uns indivíduos com certas e determinadas características, características essas ligadas inclusivamente com a percepção, com a capacidade de percepção e capacidade de persuasão também, em interrogarem e fazerem impor a sua presença, quase ordenando ao silêncio certas e determinadas testemunhas de casos de OVNIs ou de alguns possíveis contactos. Muitos falam disso, eu pessoalmente não vi nenhum, mas houve um caso aqui em Portugal, isto muito pouca gente sabe, acho que é a primeira vez que vou falar nisto, muito rapidamente. Um caso que eu não vou citar nomes, apesar de eu sempre ter o cuidado, sempre que digo algo ou alguma coisa, ter sempre o máximo de documentação para dizer, olha, podem encontrar aqui, acolá, ali, consultem isto, aquilo, tal. Mas eu só vou ocultar os nomes de duas pessoas, que foram aquelas que tiveram esse encontro, ou pelo menos que me relataram esse encontro. Então, era uma senhora que era realizadora da RTP e que vieram, eu digo isto porque há anos, portanto, é extremamente difícil, ou quase a lotaria, é praticamente impossível de identificar.
E, segundo, e a senhora tinha vindo ter comigo, tínhamos falado bastante sobre uma série de programas que íamos fazer sobre ovniologia, etc. Tal. Entretanto, e eu digo também, é difícil lá chegar, porque eu já recebi para aí uns 12 ou 13 convites, ou o que é que foi, de vários programas de ovniologia e de vários realizadores, etc. Portanto, não se ponham a tentar, isto eu estou a falar para o geral, não se ponham a tentar mandar nomes para o ar, porque depois é feio cair-se um bocado no ridículo, não é? Mas pronto. E então, mas com isto quer dizer que essa senhora, nós fizemos um traçado, inclusivamente, do programa, escolhemos um apresentador, tal, aquelas coisas todas. O programa tinha 13, era uma série de 13 programas, portanto, desde o número 0 ao número 12. E, a páginas tantas, a senhora quis tocar em certos... quis abordar no programa certos assuntos que naquela altura era um bocado complicado abordar-se. Mas assim foi. Entretanto, a senhora e o marido saem do pé de mim, fizeram o favor de vir aqui a ter comigo ao Cadaval, regressam a casa, que é na zona de Lisboa, pelo menos era. E o marido entra com a senhora no prédio, vê dois indivíduos de fato preto, camisa branca, gravata preta, óculos escuros, isto já à noite, acharam muito fora do normal, foi os óculos escuros. O senhor disse, olha, não sei quantas, é só o momento que eu vou só ali estacionar melhor o carro. E foi porque acho que ele tinha encostado o carro ali em segunda fila e tal. Entretanto, enquanto ele vai estacionar o carro, um dos indivíduos volta-se para ela e diz, olha, nós sabemos da reunião que acabou de ter e que ninguém sabia. Ela diz que não contou ninguém. Eu também não contei a ninguém. Essas coisas, nessas fases, o melhor é o segredo até as coisas estarem delineadas, não é? Pronto. Porque tudo pode correr mal, não é? Pronto. E assim foi. Nós sabemos perfeitamente e falaram nisto assim, e nós não queremos que você fale nisso. Portanto, você tem X filhos, não digo se são filhas, são filhos, e o mais novo ou a mais nova, não interessa, neste momento até está com a avó tal, ou avô, ou não sei o quê, de maneira que veja lá se lhe acontece alguma coisa mal, portanto aconselho, mas é abortar o projeto. A senhora fica toda a tremer, entretanto o marido entra, já estão eles a sair, cruzaram-se na porta do prédio, isto foi muito rápido. O que é que foi? A senhora ficou em estado de choque. A senhora telefonou-me, eu nem estava a acreditar naquilo que estava a ouvir. Pronto, sei lá, eu ainda lhe perguntei, mas isso não será uma televisão do outro planeta, assim um concorrente qualquer maluco e tal. Porque eu levei aquilo para a brincadeira, mas depois não achei piada nenhuma a senhora começar a chorar copiosamente ao telefone. Eu fiquei tão incomodado. Até agarrei no carro e fui ter com ela, fui ter com eles. E vi que eles não estavam a brincar, quer dizer, acabei por sentir que aquilo não era brincadeira nenhuma e que havia ali algo muito sério, porque a senhora estava em estado de choque. Acabámos por ter de levar a senhora ao hospital, porque os nervos dela não pararam e dispararam por aí fora. Eu já conhecia a senhora há um tempo,
e a senhora e o marido, com um perfil psicológico perfeitamente normal, não eram pessoas que tivessem, a meu ver, eu não sou psicólogo, atenção, mas a meu ver e na minha experiência, quer dizer, não havia ali nada que indiciasse assim, uns comportamentos obsessivos e tal, e assim umas coisas, enfim. Bem, foi o único caso, e só para acabar, logicamente nada foi para a frente, nada foi para a frente. A senhora ficou com tanto medo, tanto medo, tanto medo. Vimos-nos ainda algumas vezes, mas eu acho que a senhora passou a ter medo de mim. A sério, palavra de honra, com muita pena minha, acho que a senhora passou a ter medo de mim. O marido já não sabia bem o que é que havia de dizer, o que é que havia de fazer. O pau compreenda e tal. Pelo amor de Deus, é óbvio, meu Deus. Paulo, cronologicamente estaremos a falar de que datas aproximadamente? De que ano? 1990. Década de 90, portanto, meios, finais de 90? Não, princípios de 90. Princípios de 90. 80, 90, não, princípio não, vou mentir, desculpem. Isto 90. Ora, eu casei-me, acho que foi em 93, numa conferência de ovnologia, na Sicília. Passou na CNN e tudo, no casamento. Estava lá a CNN a filmar aquilo e tal. Isto é tudo gente. Isto é por amor à camisola que a pessoa não faz, não é? Foi ali perto do. Foi no Monte Etna. E isto para me situar, isto deve ter sido para aí entre 93 a 95, por volta disso. Deixaste-me muito curioso, permite-me que te faça mais duas perguntas relativas a primeira das perguntas que eu gostaria de te fazer seria quais é que serão os temas tão proibidos de falar, ou pelo menos na altura, tão proibidos de falar num programa televisivo? Vamos lá ver. Eu respondo a essa pergunta com um caso que eu tive, que se passou comigo. Passou-se comigo, isto é, foi a mim que vieram ter. Eu, por acaso, até tenho aqui as datas no meu livro, algures, do que eu quero referir. 1900, está aqui, Diário dos Açores, isto foi a 8 de julho de 98. Isto para se entender o que é que várias pessoas, organizações, etc., tomavam como proibido falar e tocar em certos assuntos. Então, vamos retroceder a 8 de julho de 98 e nesta data, na ilha de São Miguel, nos Açores, ia haver uma inauguração de uma daquelas cruzes de 7 metros que se começaram a espalhar por toda a Europa. E então fizeram uma cruz dessas de 7 metros no Monte Santo, na ilha de São Miguel. E para a imposição dessa cruz e para a bênção dessa cruz, foi um padre polaco que tinha fugido da Polónia durante a Segunda Guerra Mundial e foi para o Canadá. E veio então uma comunidade, uma série de elementos da comunidade açoriana no Canadá, acompanhados desse senhor padre, para irem então fazer a inauguração dessa cruz ao Monte Santo. E Monte Santo na freguesia de Água de Pau, Ilha de São Miguel. E então, cerca das 9h30 da manhã, algumas dezenas de peregrinos
não só da comunidade canadiana, mas da comunidade açoriana no Canadá, mas também outros que se juntaram, começaram a fazer romagem ao Monte Santo. A certa altura, e aquilo estava a ser filmado por uma câmara, uma CCDV sem Pro da Sony, que é uma câmara de filmar com umas cassetes em 8mm, 8mm, Super 8, não, 8mm. E aquilo estava a ser filmado, como todo o bom português, para levar depois para o resto dos portugueses que não puderam vir, mas verem. E a páginas tantas, quando chegam lá acima, há algo que se interpõe entre, portanto, entre os peregrinos e entre o solo, e vai eclipsando sucessivamente, portanto vai-se metendo à frente do sol, sucessivamente tapando o sol, portanto, dia-noite, 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 mas isto, as pessoas começam a gritar, começam uns a rezar alto e tal, o que é que nos vai acontecer, algo não está bem, e tal, e há uma senhora de 52 anos e um miúdo de 11 anos, que dizem que ter visto um ser a sair desse objeto que se interpunha entre os observadores e o Sol. E que receberam uma mensagem. Mas essa senhora de 52 anos e o miúdo de 11 só se encontraram naquela altura. Acho que nem se conheciam, sequer. Relataram depois, imediatamente a seguir, que tinham visto um ser de luz a sair desse objeto e a dar-lhes uma mensagem. Ora, muito curioso é que um jornalista, jornalista e freelancer na altura, que estava lá e que acompanhou também esse fenómeno, agarrou e pediu para depois falar com a senhora e com o miúdo, mas à parte, um à parte do outro. E ninguém sair dali até ele falar com um e com o outro, e tal. Falou também com o senhor padre, falou também com várias outras testemunhas, etc. E então fez o primeiro apanhado da comunicação que foi dada tanto à senhora como ao miúdo. O que diz que o arrepiou foi que, mas isso nós podemos ver também em outros tipos de relatos de aparições marianas, uma coisa que diz que o arrepiou é que um e outro que não conversaram, não trocaram informação nenhuma, ambos diziam a mesma coisa quase com as mesmas palavras, e palavras que no fundo acabou por saber que não estava no léxico normal tanto do miúdo como da senhora. Uma das coisas que foram transmitidas logo é que iria haver um grande cataclismo na ilha, e realmente, infelizmente, horas depois, isto foi ao meio-dia, e na madrugada seguinte houve o infelizmente célebre tremor de terra, que até há pouquíssimo tempo atrás ainda havia pessoas sem casa por causa do decorrer desse tremor de terra. Entretanto, faz também ali alusão a uma série de acontecimentos que se iriam dar, até relacionados depois ao que viemos identificar como a Guerra do Golfo, etc., por aí fora, tal, e de tudo aquilo que foi deixado, não houve nada que não tivesse acontecido. Nós lendo disso, eu tenho todos os documentos e logo enviados na altura. Porquê? Agarraram, eu por acaso até tenho aqui, agarraram e mandaram-me de imediato
mandaram de imediato as cópias em fax na altura, do Diário dos Açores, que ele foi logo a correr e tal para editar nos Açores, mas isto saiu no dia seguinte, e nas Glórias de Maria, que ainda saiu à tarde. Glórias de Maria, curiosamente, é uma edição da Igreja Católica Apostólica Romana. O Diário dos Açores não. O Diário dos Açores é Diário dos Açores, não tem ligação com a Igreja. Mas mandaram logo o fax, ele mandou-me imediato o fax, com toda essa descrição, etc. E disse ao Paulo, eu vou-lhe mandar, que ele não me conhecia. Foi por causa até de um site que eu tinha, que eu cheguei a ter durante uma série de tempo, na Telepac, que o Telepac tinha vindo ter comigo para ter um site sobre ovniologia, tal. Então acho que foi através do site da Telepac que ele veio e depois disso, eu tenho as imagens gravadas em vídeo e das imagens que temos em vídeo, eu quero que o Paulo analise e que faça o que quiser delas, as divulgue, faça o que entender. Entretanto, eu disse, ok, eu fico à espera das imagens. Agora, muito rapidamente, ele, ao fim de um certo tempo, diz-me, olha, já recebeu as imagens, Paulo? Não recebi imagens nenhumas. Passou-se. Resumindo, ele enviou-me, fez-me 4 envios das imagens por correio registado com aviso de recepção, até hoje ainda não as recebi. Mas, o que é que ele fez então? Agarrou, fez outra cópia, meteu-se no avião, chega ao aeroporto internacional de Lisboa, telefona-me e diz-me, Paulo, então, eu estou aqui no aeroporto, quero vir tomar uma bica comigo. Eu entendi logo o que era. Quero sim, senhora. Daqui a meia hora estou aí. Foi a abrir por aí fora. Ao fim de meia hora lá estava com ele e ele só me disse isto, olha, Paulo, tenho aqui as imagens em mão, porque o correio era mentira. E mostrou-me até os talões dos correios e as reclamações que tinha feito, etc. Eu tenho isso tudo. Conclusão. E respondendo à pergunta. Ele, só isto. Foi dito também, ou foi transmitido a essa senhora e a esse miúdo, que o fenómeno iria se repetir os primeiros sábados de cada mês durante 3 meses. Ora, o que é que fizeram? Este jornalista agarrou um freelancer que trabalhava, portanto, se era freelancer, não trabalhava para ninguém específico. Ele tanto vendia as imagens à TVI, como à SIC, como à RTP, era o que calhava. Mas era o único que tinha ali ao seu dispor uma câmara profissional, em Betacam. Ora, agarraram e quando o fenómeno foi anunciado que se iria repetir, eles lá estavam e filmaram. Filmaram a primeira repetição, a segunda repetição, a terceira repetição, bem, toda aquela sequência. E telefonaram, temos aqui tal, em Betacam, já não é em VHS, tenho isto em Betacam para lhe entregar e tal, mas eu depois entrego pela forma acostumada. Ficámos por aí na conversa. Ora, tanto depois acabou por me entregar. Em mão, logicamente. Mas, horas depois, o freelancer de imagem foi preso nos Açores. Ele perguntou à PSP, a PSP que o prendeu. Qual é a acusação? Olha, está preso. Não, mas estou preso por quê? Está preso? Mas eu ofendi alguém? Ofendeu o senhor Bispo? Está preso. Mas o que é que eu fiz? Bem, o senhor Bispo então voltou-se para ele e disse, olha, é assim, você difunde essas imagens, eu vou excomungar toda a sua família, você fica sem emprego, mas isso é já, não há ninguém que lhe compre nem um carapau furado, de maneira que, é assim,
epá, isto para nós não tem importância nenhuma, quer dizer, pronto, talvez não tivesse a importância que isto tem nos Açores, porque os Açores é uma região extremamente católica, epá, e um membro da sociedade ser excomungado, epá, é pior do que tudo e mais alguma coisa, quer dizer, é uma vergonha, para ele e para toda a família. Mas No fundo é uma desonra. as imagens. Diz. No fundo é uma desonra. É mais do que uma desonra, meu Deus. E então, ele hoje, esse rapaz hoje é fotógrafo, teve que abrir uma casa de fotografia e passou a fazer os bonecos dos casamentos porque ninguém mais lhe comprou rigorosamente nada. As imagens chegaram, reparem na resposta, as imagens chegaram, eu contactei a RTP, a SIC, TVI, tudo e mais alguma coisa, Correio da Manhã, Expresso, tudo o que eu tinha de moradas dos mass media, a dizer que tinha aquelas imagens desta coisa assim, tal. A RTP chamou-me logo. Ainda era na 5 de outubro. Fui lá para cima para um quartinho pequeno, uma coisa pequena, e tiveram 2 horas num quarto todo escuro, com o iluminador à frente e a câmara num tripé, o operador de câmara sentado do outro lado e eu a despejar matéria. Fiz uma cópia das imagens e deixei. Tive 2 horas a falar sobre o tema, com todas os Fs e Rs, etc. Vocês viram essa entrevista que eu dei? Eu também não. Nunca passou. Nunca. Depois eu mais tarde voltei a perguntar, então, sei lá, tive aí 2 horas a falar para o boneco, então, mas ao menos que dissessem alguma coisa, opa, olha, não tem interesse, ou coisa parecida. Epá, olha, ficamos por aqui para não haver comentário. Ok, está bem. Portanto, este foi um tipo de situação e um tipo de acontecimento que foi censurado, ou tentaram censurar logo à partida, e sabem como é que eu consegui pôr pela primeira vez isso no ar, em televisão? Muito simples. Um dos programas que a Teresa Guilherme me convidou, noutra altura, eu disse à Teresa Guilherme, ó Teresa, eu tenho aqui uma coisa fresquinha, tal. Está bem, Paulo, está bem, traga, que nós vimos. Não. Vou-lhe fazer uma surpresa. Eu não lhe vou dizer o que é, ponho-lhe a cassete no ponto é no sítio de arranque, e deixo na regi, eu próprio ponho no reprodutor, e é só depois na regi carregar no play quando eu fizer sinal. Mas Paulo, Teresa, você conhece mal uma série de anos. Eu alguma vez a deixei ficar mal? Nunca andei a dizer as neiras no ar, andei a fazer coisas feias, etc. Não, eu confio. Então confia em mim. Entretanto, no decorrer da conversa sobre OVNIs, não é? Logicamente, eu disse, olha, agora vêm umas imagens em primeira mão disto que aconteceu, de um fenómeno que aconteceu na ilha de São Miguel, nos Açores, mas vamos ver primeiro as imagens. O que eu queria primeiro era as imagens, que ainda me podiam depois cortar, não é? E o programa era em direto. E então eu fiz sinal para a Regi meter no play, e foi a primeira vez que as imagens foram para o ar, foi assim, quase enganando tudo e todos, no bom sentido, não é? Pronto. Mas foi assim que eu consegui. Depois já as passei várias vezes, em palestras, conferências, etc. Porque eu gosto sempre de apresentar muita imagem, porque senão o pessoal ainda adormece para ir no meio das explicações. E com isto respondeste de forma brilhante à primeira questão que eu tinha para ti relativamente aos Men in Black. Relativamente a essas imagens, posso dizer que na altura também me fizeste chegar um VHS com essas imagens, e eu agradeço muito, e tive acesso às mesmas, e de facto
era notório a reação das pessoas presentes face ao fenómeno que estavam a observar, e a postura era de grande indignação. De facto, posso confirmar isso. Preocupação, que as pessoas estavam a ser uma coisa que não sabiam, que era era algo quase que... Deus me perdoe, mas a primeira coisa que me veio à cabeça foi os livros do Asterix, com medo que o céu lhes caísse em cima. Atenção, eu não estou a dizer no gozo, atenção, não é no gozo que eu estou a dizer, mas foi logo o que eu me lembrei. Isto é um pouco como nos livros do Asterix, mas é curioso, pronto, todas estas coisas que nós vamos apanhando na nossa vida de investigação. É extremamente curioso, como por exemplo, e eu vou ser o mais rápido possível nisto, falámos aqui em conhecimento que pode ser utilizado para o bem ou para o mal. Houve uma equipa de cientistas que eu no meu livro faço toda a citação com o nome das equipas, o nome do cientista-chefe, etc., das universidades, e por aí fora, de tudo o que é envolvido. Isto porque começaram a querer estudar, a fazer o estudo de como é que se poderia ter dado as comunicações no decorrer dos fenómenos marianos. E então houve várias equipas que tentaram estudar isso, até que chegaram exatamente ao ponto de conseguirem mesmo fazer laboratorialmente essa experiência com sucesso. E eu já sabia de toda essa informação, mas há informação que vai-me chegando e eu, como não tinha na altura, digamos, bases para proceder à passagem disto para público, fiquei calado. Mas assim que vi uma noticiazinha no The Guardian, essa notícia saiu no The Guardian e o nosso Correio da Manhã pôs essa notícia da Guardian. Era uma coisinha que tinha 7, 8 linhas. Era uma notícia com 7, 8 linhas, mas foi quanto bastou. E eu cá para mim, isto já vazou cá para fora, então vou bater com a boca no trombone. Espera aí que era o que eu precisava. Era só qualquer coisa já cá fora, para depois não dizerem que tinha sido o Paulo Cosmeli que tinha aberto a boca indevidamente. Indevidamente, desculpa. Entretanto, na notícia estava que um Hércules C-130 modificado, que tinha sido modificado para emitir impulsos de potência de micro-ondas, transportando uma frequência acústica entre os 5 e os 15 kHz para induzir os iraquianos a ouvir a voz de Deus. Este projeto estaria ligado a outro que emitiria imagens holográficas. Ora, isto hoje já é conhecido, já é falado, mas na altura nem se conhecia, nem se falava abertamente disto, não é? Ora, foi no decorrer, com isto quer dizer que esse conhecimento foi no decorrer da investigação que foi feita durante algumas décadas sobre as possíveis formas de transmissão de mensagem à distância, e eles, ao terem conseguido fazer isso laboratorialmente, agarraram nesse tipo de conhecimento e não o foram utilizar, digamos, de uma forma pacífica, não. A primeira utilização foi em guerra. Ora, por aí se vê que realmente é preciso muita contenção na passagem também de informação, e que se calhar, se for o caso dessa hipótese de sempre termos sido visitados e nunca deixados sozinhos por seres que nos criaram e deixaram aqui vida, como já Jesus Cristo dizia, e encontramos isso na Bíblia,
o meu pai tem muitas moradas, não é? Ora, lá estou eu sempre a fazer estas ligações. Ora, realmente, todo esse conhecimento que tem passado entre sociedades esotéricas, iniciáticas, etc., tem sido sempre com o cuidado de não ser utilizado, por exemplo, como esta forma, não é? Isto, tanta conversa para chegar a uma coisa... Mas é um facto que ao longo da história, grandes desenvolvimentos tecnológicos tiveram sempre por base a questão da guerra, não é? Portanto, sim, sempre. E os grandes... quase sempre. Sim, mas praticamente sempre. Foi depois de grandes guerras, etc., que nós vimos aqueles aumentos exponenciais de tecnologia, etc., seja ela em que época for, não é? Mas sim. Permite-me encerrar o tema MIB, até para permitir ao Francisco intervir na conversa de forma mais direta também, não quero monopolizar a conversa. A última pergunta que tinha para te fazer relativamente àquele tópico dos MIB em Portugal. A comunicação foi feita num português fluido, foi feita com um português de sotaque, foi feita através de projeção de pensamento? Tens alguma informação relativamente à linguagem em si? A senhora diz que falaram com ela em inglês, mas como a senhora falava muito bem inglês, não pus em dúvida, não é pôr ou deixar de pôr, quem sou eu para pôr alguma coisa em dúvida, não é isso, mas não achei estranho, toda aquela facilidade de ela estar-me a dizer a mensagem foi esta assim, porque eu já sabia que a senhora falava muitíssimo bem inglês, ela é marido, de uma forma fluente mesmo, e por isso não achei de forma alguma estranho. Mas a língua foi inglês, mas ela diz que ao falarem com ela praticamente estava quase a sentir aquilo que lhe estavam a dizer, ou seja, a comunicação foi via de boca ao ouvido, digamos, não é? Via aérea, mas a senhora diz que mesmo ao estar a ouvir a voz deles a falarem com ela estava a sentir que estava também a receber aquela mensagem dentro de si. E a senhora não era nada impressionável, ou ouvia isto, aquilo, não, nunca. Foi só este episódio. Muito bem. Nós estamos já um bocadinho para além do tempo que eu tinha definido. Isto significa que vamos ter que o convidar outra vez para dar seguimento à nossa conversa. Mas não queria deixar, pelo menos, de fazer uma última questão, ovnologia no século XXI, que desafios? Pois, lá está aqui o livrinho, não é? Que desafios? Eu acho que é curioso porque os desafios vão sempre ser cada vez mais e cada vez mais longe. Primeiro porque eu acredito que já não será, no meu tempo, pelo menos, que haverá mas acredito que esteja perto, que haverá um contacto e que então a verdade venha ao de cima. O que, quanto a mim, isso não será o fim da ovnologia. Não. Nem por sombras. Porque, ok, deixarão de ser objetos voadores não identificados, ok, certo, mas toda a filosofia de busca pela verdade, a demanda de toda esta espírito quase de missão que nós portugueses já nascemos com esse ADN, principalmente, não é? Vai sendo cada vez mais longe e vamos transportar a ovnologia para outros, vamos quase fazer uma metamorfoseamento, mudança a nível da palavra,
mas não a nível da substância. Vamos continuar em busca de outras civilizações, vamos continuar em busca de outras criações de vida em outros cantos. Portanto, toda esta parte de investigação vai subir exponencialmente, meteoricamente, e acabará por ter outros nomes. Porque há aqui uma coisa que a maior parte das pessoas ouvem falar em ovniologia, mas não fazem ideia que nós neste campo temos que saber um bocadinho de história, um bocadinho de arqueologia, um bocadinho acerca de medicina, um bocadinho de astronomia, um bocadinho de filosofia, um bocadinho de psicologia. No fundo, nós somos os homens dos 7 ofícios. Quer dizer, temos que perceber um bocadinho de tudo para tentar chegarmos a algum lado. E então passamos a vida a estudar, a comer livros, a ouvir entrevistas, a explorar o que é que há de novo, de notícias, e a comer com lixo, e ter que filtrar. Portanto, isto é uma demanda incrivelmente penosa. Por isso é que há muitos poucos investigadores dentro desta área, porque dá muito trabalho, não se ganha. Gasta-se, não se ganha. Mas é um tema de facto demasiado complexo, com demasiados, não diria tentáculos, mas demasiadas pontas soltas, digamos assim, mesmo que caia parte do pano, com o chamado disclosure ou um soft disclosure, haverá sempre muitas interrogações e muito por onde investigar, porque haverá sempre muitas perguntas por responder. Eu só queria deixar aqui 2 ou 3 pérolas. Sua Santidade, o Papa João XXIII, disse: o quão pequeno seria Deus se depois de ter criado este imenso universo povoasse unicamente o diminuto planeta Terra. Este não é o Deus que eu conheço. Outra pérola, que vem do John Glenn, astronauta da NASA, dando-lhe o título de ex-astronauta, mas não há ex-astronauta. Há astronautas que estão no ativo ou não. Ponto. Sabemos perfeitamente o que vimos lá fora, mas não podemos contar nada. Mesmo assim, vimos coisas lá fora, coisas estranhas. Temos outra do Scott Carpenter, astronauta também, em que ele diz: em nenhum momento os astronautas têm estado sós no espaço. Sempre tem havido uma constante vigilância pelos OVNI. E outra de Albert Einstein, que eu acho fantástica: olhe para o céu e aprenda deles. Eu acho esta fantástica. E depois ainda há outra do Dalai Lama. Esta foi em 2 de maio de 2013. Os visitantes de outras galáxias são como nós. Isto já tinha pano para mangas. Pronto. Eram só estas perguntas. Mesmo. Muito obrigado pela sua partilha de toda esta informação, esta agradável conversa. Ficaríamos aqui com certeza o resto da noite. Vamos ter de facto de fazer depois uma segunda sessão com muito gosto. Eu agradeço a vossa disponibilidade, a vossa coragem. Já têm há tanto tempo, meu Deus, que eu também tenho. Coragem é de todos aqueles que gostam do tema. Não é? Exatamente. E a parte da Expopolítica tem sido um trabalho tremendo e digno. Já está na história, já está a marcar. O trabalho é de todos, não é? O trabalho é de todos. Uns podem às vezes ser um pouco mais visíveis que outros, mas o trabalho é de todos. Mas vocês têm tido, vocês os dois, Francisco e Filipe, têm tido muito sangue, suor e lágrimas. Upa. Só quem passa por elas é que sabe aquilo que eu estou a dizer. Vocês sabem perfeitamente o que eu estou a dizer. Muito obrigado mais uma vez. Filipe, mais obrigado pelas ajudas todas. Até uma próxima, que será breve, com certeza. Até
Tá? Obrigado. Forte abraço.